Você foi comprado por um preço muito alto. Você não pode se vender para o diabo. Você não pode se entregar para o diabo, irmãos. O teu preço custou sangue. E custou o sangue de Jesus. Você não pode se dobrar aos deleites de Satanás, irmãos. Alguém que já foi derrotado. Alguém que já foi destronado. Alguém que já foi exposto, irmãos, por Jesus na cruz. Alguém que não tem mais salvação, que é o diabo. Você não pode. Você é remido por Cristo. Você é santo do Senhor. Amém? Você precisa entender isso. Você é santo de Deus agora. Separado para Ele agora. Versículo de número 26. Vamos começar do 25 e vamos ler até o 31. Hebreus 10, 25 até o 31. Vamos lá? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, aconselhando-nos, né? Uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Está se aproximando, irmãos. Aquele dia está chegando, amém? O dia dos salvos, dos remidos do Senhor está chegando. Glória a Deus. Porque ele diz assim: se pecarmos voluntariamente ou deliberadamente, né? O que é isso, pastora? Conscientes. Se eu peco consciente, se eu sei que eu fui comprada por Jesus, Jesus pagou o preço por mim, Jesus morreu na cruz por mim, venceu o inferno e a morte, ressuscitou, me ressuscitou juntamente com Ele, e mesmo assim eu escolho o pecado. O que acontece, pastora? Vamos lá. Ele diz assim: depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, os demônios. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Por quê? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Amém? Para aí um pouquinho. Irmãos, depois de ter esse conhecimento todo, e mesmo assim eu escolhi o pecado, eu estou ignorando o sacrifício de Jesus. Toda pessoa que, mesmo sabendo de toda essa verdade, e prefere desobedecer a palavra, essa pessoa está desprezando todo o sacrifício que foi feito, toda a obra redentora que foi feita. E só tem perdão por meio do sacrifício de Cristo. Só tem salvação, meu irmão, por meio desse sacrifício, do sacrifício do Filho de Deus. Você não vai encontrar salvação por nenhum outro. Você não vai encontrar salvação por ninguém, através de ninguém, só por meio do sacrifício dele. E muitos, mesmo conhecendo, cedem à vontade da carne, cedem os desejos desse mundo e desprezam e tornam vão o sacrifício de Jesus, como se não fosse nada, como se fosse um lixo. E a Bíblia ainda diz: ainda faz agravo ao Espírito da graça, ou seja, ainda entristece o Espírito Santo. E o que acontece? Todo aquele que desprezar o sacrifício de Jesus, irmãos, o fim vai ser triste. Tem que pregar sobre o inferno e falar, porque é real. É mais real do que você pensa. Ah, pastor, o inferno é aqui. Não, irmãos. Isso aqui não é nem um grão de areia
comparado ao que é o inferno. E você não pode, eu não posso desprezar o sacrifício de Jesus, irmãos. Porque quando fechar os olhos aqui e você abrir, o corpo vai fechar os olhos, mas o espírito não vai fechar os olhos, porque o espírito é você. Você é o ser espiritual. Você não é esse corpo não é você. E quando você abrir os olhos e se deparar com aquela verdade espiritual, com aquela eternidade, muitos vão dizer: meu Deus, o que eu fiz? Não fez. Não quis receber o Filho de Deus. Não quis aceitar o Filho do Senhor. Não se entregou para Ele verdadeiramente. Ficava esquentando o banco na igreja, crente dentro da igreja, e lá fora é pior do que o próprio Satanás, irmãos. E aí, pastor, essas pessoas que brincam com o Evangelho, com a salvação de Cristo, quando abrirem os olhos lá, terão uma amarga surpresa, irmãos. Mas Deus não quer que ninguém vá para lá. O Senhor não quer que os seus filhos vão para lá. Jesus não quer que ninguém vá para lá. Foi por isso que Ele veio. Foi por isso que Ele nos amou. Foi por isso que Ele nos entregou. Foi por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele ressuscitou. Para que nós estejamos com Ele. Ele disse em João 14: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar moradas. Eu estou indo, mas eu vou preparar moradas celestiais para vocês. Vocês terão moradas celestiais. Mas muitos cristãos estão brincando com a salvação. Estão brincando com a vida. Estão achando que, pastor, é só pedir perdão depois. Ele está dizendo aqui, aquele que peca deliberadamente, aquele que peca consciente, aquele que sabe da verdade e fica mesmo assim desprezando a palavra de Deus. Uma coisa é você estar andando, passar aqui, escorregar e cair. Outra coisa é você ver que o negócio está liso, você vai lá, pisa e cai. É diferente, irmãos. Todos nós pecamos, todos nós somos falhos, mas uma coisa é viver na prática, todo dia, na prática do pecado, todo dia, na prática do pecado, como se o sacrifício do meu Jesus fosse nada, como se o que Ele fizesse fosse nada, irmãos. E não tem mais sacrifício para ser feito. Não vai ser feito outro sacrifício. Quem que vai vir se sacrificar por nós? Quem é mais importante do que Jesus? Quem é maior do que Jesus? O próprio Deus. Quem é que vai sacrificar por nós, irmãos? Não tem. Jesus é o sacrifício vivo. Ele é Deus conosco, Emmanuel. E Ele te amou, e Ele te ama, e essa palavra é porque Ele te ama, e Ele está dizendo para nós hoje: o que você está fazendo com aquilo que eu te entreguei? O que você está fazendo com aquilo que eu te dei? O que você está fazendo com a salvação que eu comprei para você? A salvação é de graça, para mim e para você é de graça. Mas para Ele não foi de graça. Todos hoje recebem a salvação de graça. Mas para Jesus teve um preço. Para Jesus não foi de graça. É por isso que muitos, quando você fala, vamos aceitar Jesus. Eu estou pensando ainda, pastor, eu ainda estou estudando a igreja. Eu ainda estou pensando se eu quero, porque eu sou tão importante. Vou ver se eu quero. Vou ver se eu vou decidir aceitar o Senhor. Quem sabe Ele merece um pouquinho da minha atenção. A salvação pode ser de graça para nós, por meio da fé, mas para Cristo teve um preço. E foi preço de sangue, foi preço de vida. E Jesus morreu por você, irmão. Você não vive uma religião morta. Você não serve um Jesus morto. Você serve um Jesus vivo, que está aqui, que está comigo, que está em você, que está aqui no nosso meio e que nos aguarda na eternidade, irmãos. Amém? Nós somos a igreja de Cristo nessa terra. Você é a igreja de Cristo nessa terra. Você é parte do corpo de um Jesus que está vivo. Glória a Deus. E o corpo dele é santo.
Você é parte do corpo de Cristo. O que você tem feito com os membros de Cristo aqui na terra? Os membros de Cristo aqui na terra é para salvar. É para impor as mãos sobre os enfermos e curar. É para orar pelos doentes. É para evangelizar. Irmãos, os membros do corpo de Cristo ficaram aqui para completar a obra que foi feita. Mas muitos estão pegando os membros do corpo de Cristo, que somos cada um de nós, e cedendo à prostituição, a coisas erradas. Irmãos, e não tem como ter parte com Deus e ter parte com a meretriz. Não tem como ter parte com Deus e parte com o diabo. Ah, pastor, eu sou crente meio a meio. Que é isso, irmão? Meio do diabo, meio de Jesus, né? Aí na hora corta no meio. Vai metade para lá e metade para cá. Não vai. Ou eu sou inteira de Cristo, ou eu não sou. Ou eu sou de Jesus, ou eu não sou. Não existe outra coisa. Ou eu sou santa, ou eu não sou. Ah, você é santo de Deus. Não, é porque tem umas coisas. Não, eu sou santa de Deus. Ele me santificou através do sangue dele. E eu busco viver uma vida na palavra dele, para obedecer a palavra dele em nome de Jesus. Eu vivo na presença dele, você vive na presença dele para agradá-lo, para servir de todo o coração. Amém, irmãos? Mas tem cristãos que, irmão, você é de Deus. Ah, pastor, eu não sei. Você é de quem então? Porque se você não for de Deus, é do diabo. Não tem outro. Não tem um terceiro no meio. Deus, o fulano e o diabo. Não tem. Amém, irmãos? Você foi comprado, meu querido. Foi um sangue derramado por você. Foi uma vida entregue por você. Foi alguém que não tinha pecado, que morreu por você. Alguém que não tinha culpa e carregou a minha culpa. Toda a minha culpa, ele carregou. Toda a sua culpa, ele carregou, irmãos. Ele carregou o nosso fardo. Ele carregou o nosso peso, irmãos. Nós éramos indignos. E ainda somos. A graça nos alcançou. O poder de Deus nos alcançou. E nos fez filhos de Deus. Aproveita a oportunidade. Você foi feito filho de Deus. Você é filho de Deus hoje. Amém? Amém. O pastor, mas eu pequei. Eu estou com a vida toda embaraçada. Ô, meu irmão, acabou você tomar uma decisão de homem de Deus hoje. De mulher de Deus hoje. E se achegar diante dele. João, carta de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa o pecado. Saia daí. Esse lugar não é para você. Lugar de pecado não é para o Filho de Deus. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a destruição, irmãos. O Senhor não nos chamou para o pecado. O Senhor nos chamou para a vida. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Você foi chamado para viver vida de Deus. Para o teu corpo ter a vida de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.